hoje é falar sobre o BIM, né? Que é uma nova tecnologia aí uma nova velha tecnologia, digamos assim, mas que no Brasil poucas pessoas estão utilizando, aplicando, né? Mas eu acho que legal, cara, de comentar, assim, sobre os episódios passados desse mês, 4 episódios, né? Se não me engano. Vamos fazer o seguinte, então. Isso, Vamos uma comentar retrospectiva. comentar dos anteriores e depois a gente vem falando sobre o tema. Então, se você Legal. tá aí, aproveite, né? Continue com a gente. Aproveite também, a gente vai despertar um pouco da sua curiosidade das coisas que passaram e das coisas que vêm pela frente. E hoje a gente vai falar sobre BIM, vai ser uma conversa bem sincera, até um pouquinho um desabafo, vamos dizer assim, que eu tô cheio de desabafo ultimamente, né? Então, é essa a vida, é essa a vida. Vamos lá, vamos falar dos convidados. Eu vou pegar uma colinha aqui, porque ninguém é perfeito, né? Claro. Tem jeito, não? Então, eu vou falar do mês anterior primeiro, de todos os convidados. A gente começou com a arquitetura sacra, né? Isso. Com a Giane. O que ficou dessa conversa, Paulo? Ficou bastante... Assim, nesse dia eu tava bastante apreensivo. Sobre o assunto. Porque eu acho que era meu primeiro dia aqui do outro lado da mesa, né? Era? Era. Episódio 90? Não, episódio 90 ainda tá por vir. Hoje é 88, pô. Não, eu confundi então. Era 82, então. Acho que é isso aí. Assim. Então era meu primeiro dia do outro lado da mesa. E assim, sem saber o que é arquitetura sacra. Sim. E aí na verdade, foi muito legal. Então, mas muita gente não sabe o que é arquitetura sacra, né? Porque não assistiu. Quem não sabe que não assistiu. Mas é interessante você assistir. Exemplo, por que serve... Um exemplo dentre todos. Por que serve aquele átrio antes de entrar na igreja? Sim. Para despurificar as impurezas, entre aspas, que você vem da rua. Com aquela energia, com aquela, às vezes, aquela emoção, E tudo né? tem um significado também, né? Então, se você for ver, não é simplesmente você fazer um projeto. Você entender as formas, os objetivos e o fluxo de uma igreja é um pouco desafiante, né? Desconhece, né? A gente desconhece. Não só a gente, todo mundo, né? A mesa. Altar, ela ficou brava. Eu falei, altar, tem um nome específico que eu esqueci. Mas assim, ela sugere a Santa Ceia, né? A gente precisa Santa Ceia. A gente precisa Eu preciso assistir de novo. mas é interessante, assistam, porque ela deu várias dicas, ela falou muito sobre as importâncias de um projeto bem feito. Exatamente. Ela estudou para fazer isso. Então, 3 anos, né? 3 anos. O que é estudar? Você se especializar, fazer uma pós-graduação. Lá, e ela falou que passou alguns dias nesse local para entender como que funciona, né? Um mosteiro mesmo, né? É tipo um mosteiro, mas voltado para projetos e o significado das formas voltado para arquitetura. Assistam. Sacra, né? É diferente. E daí vem o grande Marcelo, que também rendeu bastante. Incorporação imobiliária. É que não era bem incorporação, né? Aí ele falou assim pra mim, que tema que você colocou? Incorporação imobiliária. Poxa vida, eu falei, mas você, culpa é sua. Abrange tudo, pô. Incorporação imobiliária abrange tudo o que ele falou. E ele foi muito assertivo, né? Sim. Foi muito assertivo, tanto que acho que teve bastante visualização no dia dele, né? Teve bastante visualização e tem alguns cortes que criaram debates falando sobre a criação de condomínios modernos em que o térreo ele é vivo, né? É um térreo que é utilizado. Isso. Então foi bem interessante o fato dele levantar essa discussão. A gente não tá aqui para falar o certo e errado. Talvez o certo pra gente não seja o certo pra você, né? Claro. Então a gente tá aqui para debater assuntos, criar ideias. E é isso que é legal depois, né? A gente tá falando que o nosso jeito ou nossa opinião seja correta. Mas lá no TikTok, por exemplo, teve vários comentários do pessoal falando: mas e a segurança? A gente falou no episódio daqui falando que muitas vezes, ter pessoas traz a segurança também. Né? Então criou um debate legal, interessante lá, que vale acompanhar. Vai lá tá no Instagram, tem um trecho falando sobre isso. Mas além de ver o trecho, vê o episódio completo, né? Porque a gente não consegue traduzir tudo em 60 segundos, por exemplo, ou menos, né? Você falou correto, não existe o certo ou errado, existe uma discussão do tema, né? É o tema a ser discutido, cada um tem a sua opinião e expressa a sua opinião da melhor maneira possível, né? Sim. Ninguém tá certo ou errado, né? A gente não tá aqui pra ficar discutindo quem tem razão, né? Eu acho que foi muito legal, Marcelo, foi muito assertivo. Então, eu gostei bastante desse papo, cara. Eu, assim, não vou falar que é preferido, porque todos são preferidos, né? Todos. Mas o tema é legal. O tema é muito interessante. Eu gostei pra caramba. Outro, né, que foi na semana retrasada, não na semana passada, não. Retrasada, né? Que foi o Rafael A Obra. Rafael A Obra. Cara, nossa, a gente passou praticamente o dia com ele, foi muito gente boa. E tinha assunto pra passar a madrugada conversando, hein? Cara, assunto pra caramba, né? A gente descobre que a obra,
no final das contas só muda de endereço, né? Tudo igual. Na verdade é diferente os problemas, mas os É. problemas existem em todas as obras. Não Exatamente. existe obra perfeita, existem diversos problemas, a gente conversou muito em off sobre isso, né? Exatamente. Opiniões, conversas, cara, foi um dia muito legal, assim, cara. O que eu achei mais interessante que foi que até o pessoal poderia estar gerando uma expectativa da dancinha, né? Porque onde eu falo, até para as pessoas que não assistiram, eles sabem quem é o Rafael, Sim. pela dancinha. Aham. E a gente abordou a dancinha aqui como parte do instrumento. Sim. É pro que negócio. assim, eu acho que, Tanto que a entrou- gente nem dançou, né? a gente entrou em consenso, eu e o Paulo também, acho que foi uma opinião do Paulo trouxe, eu também fazia parte disso, que o cara fez sucesso pela dancinha, mas ele não é só isso. Não, ele é um A engenheiro. dancinha não sustenta, né? Isso, ele é um engenheiro que ele auto se sustenta pela qualidade de engenheiro que ele é. Então a dancinha é uma coisa à parte, trazer uma leveza, trazer talvez a obra para várias pessoas que não tá nem aí pra obra. Então a dancinha ela quebra essa bolha, ela quebra essa barreira, né? Então, putz, obra só dá problema, não sei o quê. Ele mostra o lado engraçado da obra. Que isso você faz as pessoas, vamos dizer assim, não, nossa, que legal. Eu não tinha visto esse problema dessa maneira, né? Que nem ele fez lá o vídeo de segunda-feira, né? É. Segunda-feira, como Ele que é? dentro da piscina, ele dentro da betoneira, pulou de cima da laje, em cima do banco de areia. E assim, no final das contas, se a gente não levar a obra, às vezes, em um ponto de que existe solução para tudo, e que às vezes ele aborda isso também, a gente não faz obra, cara. Porque, querendo ou não, vai ter problema. Não, enlouquece, né? Não tem como chegar num cliente e falar assim, sua obra vai andar assim, vai começar X momento e terminar X momento. A gente não vai ter nenhum problema nesse processo, nem antes, nem depois. É ilusão. Não existe, não é Cada hora é um tipo de circunstância, um tipo de... Não tem rotina, né? Não é uma indústria, até a indústria que é perfeccionista, né? Vamos dizer, se coloca na máquina e ela faz ali, produção, tem problemas. Imagine a gente lida com seres humanos, lida com personalidades diferentes, pessoas diferentes, até o projeto diferente, a história diferente, terreno diferente. Enfim, é toda uma situação que não tem, é incontrolável, né? Como que a gente vai controlar o tempo para não chover? E como é que você vai controlar exatamente a gestão do ser humano, né? De segunda-feira, que é um problema que ele tem. Toda segunda-feira que ele implantou isso é porque ele tem bastante falta, né? Sim. Corinthians, pode falar. Time do coração ganhou. Falta porque comemorou no domingo. Time do coração perdeu. Falta porque perdeu. Na verdade, time do coração. Eu falei Corinthians, né? É porque meu time do coração é Corinthians, né? Aí já tá revelado o time do coração do Paulo aí. Time do povo, claro. Sempre. Tem mais alguma coisa complementada, Rafael? Não, acho que não. Fora o carrinho a Porsche que ele vai comprar lá daqui a um tempo que a gente deu pra ele. Vai dar certo, vai dar certo. E ele não tinha falado nada da Porsche, não foi a gente, não. Foi você. Fica só com você que deu. A gente, louco, cara. E a gente também teve o engenheiro Francisco, engenheiro residente de obra, né? Sim. Deve estar nos assistindo agora também, né? Comenta aí se estiver assistindo. Se tiver, já manda um oi pra gente aí. A gente vai se sentir mais confortável. Porque hoje foi um dia corrido pra gente estar aqui, ele cara. E o Valber, né? Não falha uma, né? Não, manda mensagem que a gente tá vivo. Não falha ninguém. É isso aí. Mas é isso. A agenda passada foi isso. Então, o engenheiro Francisco, né? O que a gente chama de Chico. Chico, falando sobre a função do engenheiro de obra, né? Cara, o que é legal, assim, que eu tentei abordar, querendo ou não, eu gosto muito da história, de tudo, no geral. Então eu guardo muitos pontos, o que eu passo na minha vida. Alguém falou, o AutoCAD nasceu em 1989, por exemplo. Então eu vou guardando. E tem algumas coisas de obra que eu nunca imaginei que eu guardaria, mas eu guardei e trouxe pra conversa na semana passada. Guardou, né? No seu intelecto? Isso. Então eu trouxe pra conversa e faz total sentido, que nem a gente falou, da entrada de projetos e execução de obra. Modificativos dentro de obra, gestão de empreiteiros, né? Por que o tema foi legal, não te cortando? Mas assim, porque muita gente, não sei se perguntam pra você, perguntam pra nós, engenheiros, o que faz o engenheiro de obra? Nós ficamos 2 horas falando o que faz o engenheiro de obra, né? Então não é muito fácil você falar pra uma pessoa leiga ou uma pessoa que esteja começando quais são as rotinas, as funções do engenheiro de obra. É difícil, então, por isso né? a gente trouxe o cara, né? Trouxe o engenheiro. Pra falar as dificuldades, né? E o legal é que, na verdade, ele não falou só das dificuldades, ele falou de todo o histórico, né? Isso que eu achei bem interessante,
Porque ele trouxe toda, vamos dizer, É. a carreira dele de engenheiro de obra. Isso. Ele trouxe o que mudou, como que hoje funciona, quais são as dificuldades, quais eram as dificuldades, né? Ele falou muito do passado e do presente, comparou, né? Como que ele conseguiu entrar nessa área. Então foram coisas assim que é um papo que às vezes quem tá começando hoje, se ouvir essa conversa, fala, poxa, por que eu nunca pensei nisso, né? E se hoje a galera acha que é difícil, pode escrever que há 20 anos atrás era pior. Então hoje eu escuto os engenheiros começando e falam, mas é muito difícil. Eu só não sei se Pode vai escrever. melhorar daqui 20 anos. Eu acho Espero que que vai. sim. Acho Eu que espero vai. que sim. Eu torço porque sim. O BIM. A gente faz isso porque sim. O BIM vai dar certo. E? Tem que dar certo, O né? BIM vai dar certo. Tem que dar certo. É o nosso tema de hoje, né? Então segura aí que a gente já chega no tema. Mas foi Então, muito legal. resumindo, são temas bem distintos, né? Só acho que os dois últimos que envolvem obra, mas o primeiro foi arquitetura sacra, o segundo incorporação imobiliária, né? Depois a gente falou sobre como que é? Vamos chamar de marketing digital, mas também obra. E no último, E engenheiro. teve arquiteta de design interior. Design interiores foi no mês passado, né? Ah, sim, eu participei também, né? Então não foi o primeiro, Paulo. Você tá mentindo então foi já. o segundo. Tá A primeira mentindo. foi o de arquitetura interior. Na verdade, você esteve aqui, você esteve no paisagismo, não esteve? Isso, paisagismo. O paisagismo foi o primeiro. Isso. Aí depois do paisagismo veio então e já passou tô um tempão. O Paulo Esquece, cara. Já tô há bastante tempo aqui, não percebi. Então, você começou aí, ó, em março, começo de março. Olha só como Tá o tempo esquecendo. passa, hein, meu? Eu estranhei, meu. Eu falei, Paulo, você toda vez tá começando, pô. Eu falei, mês que vem Nunca vai acaba o começar. começo do cara, né, Eu meu? falei, caramba. Então a gente falou sobre paisagismo, a gente falou sobre a parte de patologia, a gente Sim, falou sobre patologia. design interiores, aí depois vem a arquitetura sacra, aí depois vem a parte de incorporação É imobiliária. que sempre é o mesmo frio na barriga, por isso que eu falo que sempre é o começo. Depois desenrola, passa, né? Mas frio na barriga sempre dá, né? Mas Sempre é isso. dá nos faz primeiros parte. 2 minutos. Acho que é normal, né? O acostuma. respeito, né? A hora que chegar nos 20, aí se adapta. Tá perto já, 20 pô. anos. Não, 20 Chegar anos, nos não. 20 anos.